Shabbat Shalom a todos, nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Brochim Habaim, sejam todos bem-vindos a mais uma explanação de uma parashá, né? Hoje estaremos explanando a parashá Vaierá, né? Do Sefer de Shemot, e convido você que não é inscrito no canal, que se inscreva, compartilhe, curte, ajude-nos a crescer, ajude-nos a espalhar, né, a luz da Torá para mais pessoas. E eu garanto que você e a pessoa que vê esse vídeo vai ser bem edificada com as informações que traremos aqui hoje, né? Então, todos sejam bem-vindos e vamos começar a nossa explanação dessa parashá maravilhosa, a parashá Vaierá. Sejam todos bem-vindos novamente. Hoje vamos explanar a parashá Vaierá, Sefer de Shemot, Êxodo, que começa no capítulo 6, versículo 2, ao capítulo 9, versículo 35. Né? E a parashá dessa semana, ela começa com o Eterno falando a Moshe: Ani Adonai Vaierá, El Avraham, El Yitzhak, Ve'el Yaakov, Be'el Shaddai, Ushemi Adonai, Lo Nodaiti Laem. Eu sou Deus. Eu me revelei a Avraham, a Yitzhak e a Yaakov como Deus Todo-Poderoso, mas com o meu verdadeiro nome, Adonai, não me fiz conhecer a eles. Ao longo da Torá, irmãos, Hashem sempre falou com Moshe usando a expressão Vaidaber Hashem el Moshe lemor. E Hashem falou com Moshe dizendo, e esta é a única vez que encontramos a expressão Vaidaber Eloquim el Moshe Vayomer. Deus falou a Moshe, ele disse. Como é sabido, o tetagrama, o Yud-Kei Vav-Kei, denota o atributo da compaixão, enquanto Eloquim denota o atributo da justiça. Então vemos então que neste caso era o atributo da justiça que estava em jogo. Então, quando diz Deus falou a Moshe, Urashi ele explica que ele o chamou para lhe falar de forma áspera, por ter dito, porque o Senhor prejudicou a este povo. Na parashá anterior, nós vimos que quando Moshe foi falar com Faraó falou que não conhecia o Deus que estava sendo apresentado a Faraó. E automaticamente aumentou as cargas de trabalho ao povo de Israel. Moshe volta para Hashem e questiona, né, que a primeira vez que ele fala com o Faraó aumenta a carga e a aflição sobre o povo de Israel. E ele fala o porquê que o Eterno não salvou, né, o seu povo, já que eles tinham sido prejudicados. Por que ele deixou isso acontecer? Né? E iniciamos o estudo dessa parashá com Hashem falando a Moshe, conforme lemos, que ele havia se revelado aos nossos patriarcas como El Shaddai, mas não fez conhecer a eles o seu verdadeiro nome, o tetagrama. Vêm os sábios e explicam que Hashem se revelou muitas vezes aos patriarcas, mas o único nome que ele usou foi do Deus Todo-Poderoso. Nunca lhes revelou o mistério do seu nome, do tetagrama, né, do Yud-Kei Vav-Kei, mas eles ainda assim tiveram fé perfeita em Hashem e nunca questionaram a sua palavra. Né? Os sábios também explicam que a forma verbal está passiva, né? Me fala. Não me fez conhecer a eles com o meu atributo da verdade, que é o tetagrama, sobre o qual é chamado o meu nome eterno, que significa fiel para tornar verdadeira a minha palavra.
Irmãos, as palavras iniciais de Deus, eu sou Hashem, parecem ser bem repetitivos. Porque Moshe ele já sabia qual era o nome de Deus. Mas a mensagem de Deus para Moshe foi: eu sou Hashem, que existe além do espaço e do tempo. Pode ter certeza que recompensarei aqueles que andam nos meus caminhos. Urash ele traz um comentário que nesta base, né, que quando o Eterno diz eu sou Hashem, é para indicar que ele é confiável em recompensar aos que andam diante dele e cumprem seus preceitos. Né? Então todos aqueles que andam no seu caminho, todos aqueles que cumprem seus mandamentos, é observante em cada mandamento, é zeloso, né? Tem temor a Hashem, né? Que cumpre com zelo, Deus recompensará, como ele mesmo falou, né? Que as leis, os mandamentos é para nosso próprio benefício. Então, automaticamente, da mesma forma que ele entrega os mandamentos, ele também entrega a recompensa. Então, ele entrega 2 em 1. Né? Então, quando você cumpre um sequer mandamento, ele designa bênçãos para a sua vida, recompensas. Né? Então, veja, vimos aqui que Hashem fala que ele não poderia ter revelado a eles o verdadeiro atributo implícito do seu nome, porque pareceria falso aos patriarcas. E aí ele fala: meu nome, Ado-Trasunai, implica que eu existo no futuro, assim como existo no presente, e portanto, certamente cumprirei a promessa que faço. Mas os patriarcas poderiam ter tido muitos motivos para suspeitar que talvez eu quebrasse as minhas palavras. E o Eterno fala a Moshe: eu disse a Avraham, percorra toda a largura e o comprimento da terra, porque eu a darei a você, como está descrito em Gênesis 13:17. Mas quando sua esposa Sara morreu, ele não tinha terra suficiente nem para sepultá-la. Quando se viu precisando de um terreno para sepultamento, teve que gastar uma grande quantia de dinheiro para comprá-lo, como está descrito em Gênesis 23:16, né? Quando Avraham gasta 400 shekalim para comprar a caverna de Marpelá, em Hebron, para sepultar Sara. Né? E aí ele disse: e eu disse a Isaac, habite nesta terra, e eu estarei com você e o abençoarei, como está descrito em Gênesis 26:3. Mas quando ele precisou de água, não conseguiu encontrar um poço de terra onde cavar um pedaço de terra onde cavar um poço. Cada vez que cavava um poço, os nativos confrontavam Isaac, né, por estar tirando água deles. Né? E quando isso aconteceu quando os pastores de Gerar disputaram com os pastores de Yitzhak, reclamando que a água era deles. Né? E o Eterno ainda diz: e eu disse a Yaakov, a terra que você está deitado, eu a darei a você e aos seus descendentes, descrito em Gênesis 28:13. Mas quando precisou de um terreno para armar a sua tenda, não encontrou nenhum e teve que comprar um lote por 100 peças de prata, como está descrito, né, em Gênesis 33:19, quando ele comprou parte do campo aberto dos filhos de Ramô, chefe de Shechem, por 100 shekalins. Por 100 quesitas. Né? Como você pode ver, o Eterno continua falando a Moshe, como você pode ver, eu prometi aos patriarcas que lhes daria a terra e eles poderiam ter reclamado que eu não cumpri minhas promessas, mas nunca lhes passou pela cabeça questionar minhas ações. Em todas as vezes que exigi algo dos patriarcas, eles nunca me pediram para revelar meu nome, mas na primeira vez que eu me apresentei e falei com você, você me perguntou qual era meu nome. Veja então, irmãos, Moshe
os patriarcas nunca questionaram, né? Todas as tribulações, todos os testes que nossos patriarcas passaram, né? Eles nunca questionaram uma sequer ação de Hashem, né? Eles nunca questionaram aquilo que Hashem fez, aquilo que Hashem pediu, né, para eles fazerem, né? Confiaram na promessa do Eterno, né? Mas a primeira vez que Moshe fala, né, que Deus fala com Moshe, na verdade, Deus fala com Moshe, pedindo para que Moshe fosse até o faraó, para tirar o povo de Israel, a primeira coisa que Moshe pergunta é o nome de Hashem. Não teve fé naquilo que ele estava vendo, não teve fé, não teve ali ele estava vendo aquelas coisas, aquele fenômeno acontecendo na sarça, Deus falando com ele, e ele mesmo assim não teve fé, né? Perguntou, né? Então, como vimos, né, no final da parashá anterior, Moshe reclamou amargamente a Deus, dizendo: ó Senhor, por que o Senhor maltrata o seu povo? Porque você me enviou logo que cheguei ao faraó para falar em seu nome? Ele tomou as coisas piores para o seu povo e você não o salvou, né? O atributo da justiça, o Midat Adari, queria ficar irado com Moshe por ele ter falado tão duramente em sua reclamação. Mas Hashem conhece os verdadeiros motivos de cada pessoa, né? Deus sabia que Moshe não estava reclamando ou questionando a justiça de Hashem, mas simplesmente intercedendo por seu povo, porque Moshe sentia muito amor por eles. Moshe sentia muito amor pelo povo de Israel, né? Como vemos no decorrer das parashiot, que Moshe intercede sempre pelo povo de Israel. Ele sempre vai ali como um líder, intercedendo para o povo, né? E nós vamos ver isso no decorrer das parashiot, porque isso é o que um verdadeiro líder faz, né? Mas, de qualquer forma, como resultado da reclamação de Moshe, foi decretado que eles não entrariam na terra prometida. E por isso que Deus lhe disse: agora você verá o que farei com Faraó. Agora, quando eu punir Faraó e tirar o meu povo do Egito, você verá os meus milagres. Mas depois, quando eu punir 31 reis da terra prometida, você não verá as minhas grandes obras. Baruch Hashem. Irmãos, nós vimos nessa parashiot que Deus enviou, né? Nós vimos nessa parashá, desculpa, e vamos ver nas outras, na próxima parashá, né? Que Deus enviou nessa parashá 7 das 10 pragas, né? E na parashá Bo veremos as 3 últimas pragas, né? Que é o final da redenção do povo de Israel. A primeira praga que foi enviada foi Dan, né? O sangue ao rio Nilo, né? A segunda praga, os sapos, Sfardeia. A terceira praga, os piolhos, Quinim. A quarta praga, os animais selvagens, Arov. A quinta praga, as pestes nos animais, que matou todo o gado, Dever. A próxima praga, sexta praga, as úlceras, né? Shechim. E a sétima praga, o granizo. Na parashá Bo, veremos o dos gafanhotos, né? Arbe, trevas, Shoré, Rocher, desculpa. E a última praga, que é a morte dos primogênitos, né? Makat Behorot, né? E dessas 10 pragas, né, 6 delas foram referentes à idolatria que os egípcios praticavam. Então, a primeira praga foi o sangue no rio Nilo, porque no Egito não chovia, né? E o rio irrigava as terras. Então, por não chover, a plantação ali, do que eles plantavam,
o rio Nilo que fazia a irrigação, né? Ele subia a maré e irrigava a terra, né? Então eles praticavam a idolatria do rio Nilo, né? Como colocavam como o rio Nilo como uma divindade por esse fenômeno, né, acontecer. A segunda praga, os sapos, porque os egípcios praticavam a idolatria da deusa Eket, ligada à fertilidade, né? A outra praga, o piolho, né, que é o julgamento sobre Geb, por causa da idolatria que os egípcios praticavam ao deus da terra. A peste dos animais, que é um julgamento contra Apis e Ator, é uma prática idólatra aos deuses bovinos que os egípcios praticavam. As úlceras, que era um julgamento contra os deuses da cura, como Imhotep. E as trevas, que é o julgamento contra Ra, que é uma prática idólatra que os egípcios faziam ao deus Sol. Então veja que das 10 pragas, 6 delas foram referentes à idolatria, né, que os egípcios praticavam. E qual a referência disso? Né? De acordo com a sabedoria judaica, o número 6 está ligado com o homem, né, porque Adão foi criado no 6º dia. Né? Mas não só isso, mas também está ligado com as 6 direções do mundo, né? Está ligado com as 6 sefirotes emocionais, né? Com a materialidade e o trabalho. Então o número 6, né? Veja que o número 6 não é um simples número, né? Não tem profundidade dentro do número 6, né? Tem uma profundidade dentro desse número, né? E isso foi para mexer, né? E mostrar para o povo egípcio e para o faraó que não havia outra divindade a não ser o Eterno, né? Então, das 10 pragas, 6 foram referentes à idolatria, né? Que ali o povo praticava, inclusive o faraó que se colocava como um deus. Hashem também envia a praga dos gafanhotos, né? Vamos ver na Parashá Bo. Essa praga ela foi enviada para destruir tudo aquilo que Hashem fez pelo povo através de Yosef. Porque essa praga destruiu o sustento e a segurança de todo o Egito. Já que os egípcios tiveram um ato de tremenda ingratidão, porque eles esqueceram o que Yosef fez por eles. Né? Foi Yosef o grande benfeitor deles. E eles só se manteram vivos por causa de Hashem e graças a Yosef, uma grande ferramenta para que isso acontecesse. Né? E eles esqueceram disso, né? Como relatamos também na Parashá anterior. Né? A última praga foi a morte dos primogênitos, né? A Makat Behorot. Ela tem uma ligação com a Sefirá de Yesod e com a Sefirá de Malhut. Porque Yesod é onde fica o pacto da vida. Né? Yesod também é o canal da semente. A Sefirá de Yesod concentra todas as energias das Sefirot, né, superiores, e é ela que transmite toda essa energia para Malhut. Em Yesod, na Sefirá de Yesod, fica todas as Brit Kodesh do povo judeu, do povo de Israel, que é o pacto entre o homem e Hashem, como está descrito na Parashat Tzriya, em Levítico 12:3, que quando a mulher desse à luz a um menino, no 8º dia, o prepúcio do menino deveria ser circuncidado. Né? Então, em Yesod, também fica a Makor, a rainha, a fonte da vida ativa. E Malhut é visto como o útero da criação. Né? Que é onde recebe a semente de Yesod. Malhut recebe essa semente, recebe a semente de Yesod, e é daí que é gerada a vida humana. Né? Em uma explicação mais branda, né, Yesod é a semente, né, e Malhut é a terra fértil. Mas por que eu trouxe tudo isso? Né? Eu trouxe tudo isso porque somos essas Sefirot. Né? Somos, dentro de nós, tem essas Sefirot, e somos formados a partir delas. Né? Eu irei explicar isso para vocês. Né? Eu trouxe aqui
né? Vou explicar para vocês. Essa é uma Sefirot, né? E a criação é dividida em 4 partes, né? Como vocês podem ver na imagem. Aqui é Yesod, né? Aqui é Yesod, aonde fica, né? A semente, né? Da vida. E aqui é a terra frutífera, né? Onde é plantada a semente. Então, antes disso, tem Keter, que é a vontade do Eterno, né? E é a decisão divina que de uma alma, que se de fato mesmo a alma, né? Uma alma descerá, né? Para Yesod, né? De Keter, ela passa por Binah, né? Por Binah, que é o útero das almas, chamado, né? Binah também é chamado de Imá Ilaá, mãe superior, né? E também de Otzra Aneshamot, que é tesouro das almas. Então, aqui é o útero das almas, né? E depois vem Chokhmah, né? Que é a centelha divina e o ponto inicial da alma, né? Que também está ligada com o Ruach HaKodesh, né? Então, vemos que o caminho, né, da alma até chegar em Malhut, ele primeiro começa em Keter, passa, né, por Chokhmah e depois por Binah, né? Aí passa por Zenyampin, né? Vem para Yesod, né? E de final entra no mundo físico, dá entrada no mundo físico. Então ele entra no canal da vida e dá entrada no mundo físico. Tem uma outra imagem também muito interessante para mostrar, que é essa aqui, ó, para vocês verem, né, como que nós somos uma Sefirot. Então, no caso, no cérebro é Keter, né, no ouvido esquerdo, né, olhando de lá, olhando de frente, né, ouvido esquerdo é Binah, né? Então, o ouvido direito é Chokhmah, né? Depois Chesed, e aí depois Gevurah. Aqui fica Da'at, que é o conhecimento, né? Aqui Tiferet, que é essa parte toda aqui até a parte do umbigo do homem, tá? Ou da mulher, né? Od, né? Falha a memória a posição do pâncreas e do rim, né? Mas é Od, depois é Netza e depois Od. Aí nas partes do ser humano, né? Ali nas partes mais inferiores fica Yesod. E aqui nos pés Malhut, tá? Então veja, quando nascemos, nós automaticamente pisamos e é com os pés que andamos nesse mundo físico, mundo da materialidade, né? E eu trouxe, para vocês entenderem, uma imagem mais específica, essa mesma imagem, só com parte mais específica. Vocês podem ver que aqui, nas duas últimas Sefirot, que é a Sefirot que estamos sendo dita aqui, imagine que aqui, essa Magen David, ela tem uma seta para cima e uma para baixo, né? Imagine que a seta para baixo é o masculino e a seta para cima o feminino. Então, homem, né? Adam, vamos supor assim, Adam e Hava, o homem e mulher também, né? E Shisha. A semente desce para Malhut, né? Ela desce para Malhut, a centelha de vida, desce para Malhut, né? E depois, quando a criança nasce, né? No caso o menino, sobe para cima, para Yesod novamente no momento da Brit Milá. Então veja, a semente ela desce para a terra frutífera. Quando nasce a criança, no 8º dia, é feito, né,
a Brit Milá e depois sobe de novo, é levada a Brit Milá, o pacto, né, entre o homem e o Eterno, de volta para Yesod. E aqui é onde fica toda as Brit Milot do povo judeu, a Brit Kodesh. É aqui que fica armazenado o pacto da aliança, né? Então veja como é interessante, né? Veja como que não é só algo que aconteceu, tem a profundidade, né? Dentro das 10 pragas, dentro de tudo isso. E se nós, irmãos, olharmos profundamente, né, para cada praga, para cada uma das 10 pragas, e pegarmos a primeira letra de cada do nome de cada praga, né? Se a gente pegar o Dalit de Dan, sangue, né? A gente pegar o Tzad de Sfardea, pegar o Kaf de Quinin, o Ain de Aravot, né? Que é os animais selvagens, pegar o Dalit de Dever, né? Que é as pestes nos animais que matou os gados, né? Se nós pegarmos o Shin de Shechim, das úlceras, né? O Beit de Barad, né? Do granizo, o Aleph de Arbe, né? De gafanhotos, o Het de Rocher, né? Que é as trevas, e o Men e o Beit de Makat Behorot, da morte dos primogênitos, e fazemos uma gemátria de cada letra, juntar todas as letras, a primeira letra de todos os nomes de cada praga, e fazemos uma gemátria. Essa gemátria ela vai dar 541. Né? O que é a gemátria? É a soma que nós fazemos para extrair a profundidade, o oculto, né? Resumidamente. Então essa gemátria ela dá 541. Se simplificarmos 541, né? Fazer 5 mais 4 mais 1, ela dá 10, né? Que é a referência das 10 pragas e das 10 sefirot, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês fazem isso aí para vocês terem a conclusão, né? É que não dá para mostrar com uma resolução legal. Mas se vocês fizerem isso, vai dar 541 e vocês resumirem simplificar essa gemátria, ela vai dar 10 e vai fazer essa referência. Então veja que nada é em vão, tudo tem uma conexão, tudo tem uma profundidade, nada é uma coincidência, né? Então veja a profundidade disso tudo, né? Então, irmãos, o faraó ele sempre argumentava que não conhecia Deus, né? Não conhecia esse Deus que foi apresentado a ele por Moshe, né? Ele negava a existência de Deus em todas as partes da criação e da existência. Portanto, demonstrou o Eterno que possui o controle absoluto sobre tudo e é capaz de mudar o sistema, né? E as ordens naturais e as leis da natureza, de acordo com seus desígnios. As 10 pragas mostram que mesmo uma ordem fixa só se mantém por sua vontade e só por meio desta o mundo funciona. Então as 10 pragas, né, como as 10 sefirot, ela é uma ferramenta para governar e alimentar o universo. É isso que eu mostrei para vocês das sefirot, não é algo simbólico, né? Também faz menção conosco mesmo, né? Nós fomos criados a partir dela, né? Quando Deus fala, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, nós olhamos que ali Deus, para nós que temos a fé em Yeshua como Mashiach, nós vemos que ali Deus estava falando com Mashiach, né? E é dele que é extraído a imagem de Adam Harishon, né? É através de Adam Kadmon, né? E Adam Kadmon, muitos têm a imagem que Adam Kadmon era isso aqui, né? Então, nós olhamos e vemos o quê?
que quando Yeshua veio para a terra, ele veio, isso se resumiu em alma, e a alma de Adam Kadmon estava sobre o corpo de Yeshua. Né? Muitos vão até chamar de doido por fazer essa, mas não é. Se nós olharmos, né, e vemos ali depois em Mateus 4, quando Yeshua faz a Tevilá, sobre ele paira o Espírito Divino, né? Muitos falam que é o Espírito de Onan, de Jonas, né? O Ruach, ele se torna completo, porque a alma do homem primordial já estava sobre ele, né? Então veja, se essa é a ferramenta que o Eterno governa e sustenta o universo, também conseguimos entender que foi através dela que ele fez o universo, né? Então, se olharmos com essa profundidade, conseguimos entender que para nós que temos o testemunho de Yeshua, foi através de Yeshua foi a ferramenta para a criação do universo. Ele foi o auxiliar de Akadosh Baruch Hu na criação, né? Então, irmãos, nós vemos com essa profundidade, né? Conseguimos extrair isso de um estudo, né? Claro que isso é para quem tem a fé em Yeshua como Mashiach, né? Claro que para a ortodoxia isso tudo é uma loucura que não podemos fazer essas menções, né? Não podemos fazer essas menções, mas saberemos no final se isso tudo que está sendo falado não passa de uma especulação ou se de fato, né, tem ligação, né? E aí saberemos no final. Mas aqui está sendo extraído isso, né, por enquanto. O Eterno está dando essa capacidade de nós extrairmos essa profundidade. E olhando para todas essas informações e referência, né, essas referências que foi aqui pautada, vemos que na Parashá Beshalach, em Êxodo 15, 26, o Eterno diz: se você escutar a voz de Deus, seu Deus, e fizer o que é direito aos seus olhos, e você observar seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, então eu não lhe atingirei com quaisquer das doenças que eu trouxe ao Egito, pois eu sou Deus que te cura. Então, irmãos, tudo que devemos fazer é cumprir os mandamentos, é ser zelosos, é guardar a palavra de Hashem, guardar os seus mandamentos, para que nenhuma dessas enfermidades seja enviada para a nossa vida, né? Tudo que o Eterno queira fazer, Ele faz. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Ele criou tudo. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono do universo, né? E quando pedimos algo a Ele, devemos manter a emuná, a fé em que Hashem irá conceder. Devemos manter essa fé em Hashem, que a gente, aquilo que pedimos para Deus, Ele vai nos dar, né? Ele vai nos conceder. Como Ele mesmo disse, Ele disse: eu sou Hashem, sou fiel para cumprir aquilo que prometi, né? E quando nós nos atravessamos e fazemos algo que pedimos a Hashem, nós quebramos essa emuná e nos colocamos acima de Deus e nos tornamos como Faraó. Então, quando nós pedimos algo que veio em nosso coração, algo que é um desejo do nosso coração, um sonho do nosso coração, nós pedimos para Deus, Ele manda a resposta imediatamente, Ele manda a resposta no mesmo período, assim como aconteceu, para poder entender, com Daniel, que orou para Hashem, pedindo uma resposta, e essa resposta foi liberada no mesmo dia. Porém, a batalha espiritual foi tão grande, né, que os principados, né, o outro lado não quis com que a mensagem chegasse até Daniel, e houve uma guerra para impedir isso, até que foi chamado Michael para poder interceder essa guerra, e aí Gabriel consegue chegar até
Daniel, só que isso leva 21 dias. Só que ele fala para Daniel que a resposta foi enviada no mesmo dia. Da mesma forma é conosco. Porém, nós não conseguimos captar essa mensagem. Porque Deus se conecta, se comunica, na verdade, com a sua alma. Né? Ele se comunica com a sua alma. E essa resposta fica guardada em sua alma. E quando você começa a entender que o momento de Deus está sendo preparado, é quando você começa a caminhar. Começa a se preparar. Começa a arquitetar aquilo que você pediu. Né? Você se prepara, você se planeja. Você faz tudo aquilo para poder chegar no objetivo daquilo que você pediu para Hashem. Mas quando você se atravessa, não se prepara e já se atravessa, vê uma oportunidade, e essa oportunidade não foi o Eterno que colocou, você se atravessa e faz aquilo que você pediu de modo precipitado, você se coloca acima de Hashem. Porque às vezes Deus determina 5 a 10 anos ou até mais para poder realizar o sonho do teu coração e você faz em 2. Faz em 1 ano, faz em meses. Você se atravessou, né? E aí, com isso tudo, né? Quando isso tudo acontece, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você perde aquilo que você queria, aquilo que era teu sonho, né? E quando essas coisas acontecem, ela destrói, né? O nosso sustento, a nossa segurança, tudo é destruído, né? Pode ver, se você pede para Hashem uma moto para poder trabalhar e a oportunidade de trabalho, e você se atravessa e adquire essa moto de modo atravessado, né? Não no momento de Hashem, você perde a moto, Hasvei Shalom Aleinu. E através disso você perde o trabalho. Através dessa perca desse trabalho é destruído o teu sustento, o teu parnassá, a tua segurança, o teu bem-estar, né? E tudo começa a dar errado. E aí é onde o ser humano, muitas das vezes, vai abrir a boca para culpar Hashem. Não, Deus não me ama. E que eu pedi para Deus e deu tudo errado, tá vendo? Começa a reclamar, Hasvei Shalom Aleinu, né? Começa a abrir a boca para murmurar. Mas o próprio ser humano que se colocou acima de Hashem, que nem Faraó. Não é obediente aos mandamentos. Quando pede as coisas e faz conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Hashem, né? E as coisas começam a dar errado, né? E aí as pragas que foram enviadas ao Egito, essas enfermidades, Deus envia sobre a sua vida, porque você se coloca como Faraó, se coloca como Deus, se coloca acima de Deus. Quando você não cumpre os mandamentos, acha que você que Yeshua aboliu e etc, fica falando essas atrocidades que não saiu da boca de Yeshua, você se coloca como Faraó, falando que não conhece esse Deus, dessas leis, essas leis já tão velhas, né? Então veja, tudo isso nós devemos trazer para a nossa vida como um aprendizado, né, irmãos? Então Baruch Hashem, não é? Baruch Hashem, conseguimos trazer, né, uma profundidade breve, né, dessa paraxá. Conseguimos introduzir a importância de sermos obedientes, né? A importância de sermos, temos emuná em Hashem, temos fé, né? Temos fé nele, praticar as obras, cumprir tudo aquilo que ele deixou para nós, né? Estudar a Torá, trabalhar, fazer tudo aquilo conforme tem que ser feito para poder alcançar a prosperidade, né? Sem isso, o ser humano não progride, né? Ele só regride, só regressa, é um passo para frente, 2 para trás, né? Então, olhando tudo isso e olhando a profundidade dessa paraxá, nós conseguimos entender, né, que devemos olhar o lado espiritual, devemos cumprir os mandamentos, cumprir a vontade de Hashem, para que nenhuma das enfermidades que ele enviou sobre os egípcios, sobre o Egito, ele envie sobre a nossa vida. Baruch Hashem, Hazak Uvaru,
eu quero agradecer a todos que viram o vídeo até o final, né? Que gostaram, né? Dessa introdução, dessa explanação. E eu peço que vocês compartilhem, né? Peço que vocês compartilhem. Também queiram comentar, fiquem à vontade em comentando, né? Porque com comentário, seja ele construtivo, né? Seja ele independente do comentário, é algo que para o nosso próprio aprendizado, né? Claro que comentários obscenos não será respondido, mas todos os comentários para agregar são bem-vindos. Então peço que vocês curtam, compartilhem, siga o canal, né? Ative o sininho para poder estar recebendo sempre quando formos fazer mais vídeos, mais conteúdos, você seja notificado, tá bom? Então, a todos, eu já desejo desde já um Shavua Tov, né? Que você possa ter uma semana abençoada de boas notícias, de muitas brachot em sua vida, que o Eterno caminhe tudo aquilo que você sonhe, mas pense e lembre que tudo é da vontade do Eterno, né? Devemos esperar a vontade dele, né? Que você tenha uma semana abençoada para a honra e glória do Eterno. Nos vemos no próximo vídeo. A todos, Shavua Tov, Lehitraot e até a próxima.